Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Alexandrino e você está no canal Voz e Vez do Professor. Neste canal, o nosso assunto principal é educação. Se você faz parte da educação, trabalha na escola ou simplesmente quer saber o que é que está acontecendo na educação, o seu lugar é aqui com a gente. Então faz o seguinte, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, que assim que tiver qualquer novidade na educação, nós faremos um vídeo e traremos aqui para você. Vem fazer parte da nossa família, vem com a gente, vem! Bom, pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é avaliando a eficácia da progressão continuada. É normal você ver muitos professores criticando a progressão continuada, dizendo que o aluno não tem incentivo de estudar porque ele passa automaticamente. Então eu resolvi fazer uma análise, da progressão continuada, falar um pouquinho de história e aí vou deslanchar no que realmente interessa. Bom, a progressão continuada veio com a LDB, de 96, mas segundo a LDB, nenhum estado do Brasil é obrigado a implantar a progressão continuada. Isso vai da Secretaria de Educação municipal ou estadual em optar por esse sistema de progressão continuada. São Paulo foi o primeiro estado a aderir à progressão continuada, 1998, governador Mário Covas, E 8 estados do Brasil usam. A progressão continuada só é usada em 9 estados: São Paulo, Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. São os 9 estados. Os outros têm repetência, não usa progressão continuada, tá? A progressão continuada, ela foi criada para combater a evasão. Porque o aluno reprovava, desistia da escola, Conheço vários amigos meus que após a segunda reprova desistiu de estudar e evadiu. Então, para combater a evasão, foi criada a progressão continuada. E qual é o fundamento da progressão continuada? É o ensino em ciclos. Ou seja, você avança, volta e avança, volta e avança. Então, os alunos que o professor regente nota que tem alguma dificuldade na sua área, vai trabalhar uma recuperação. Agora eu te pergunto, como é que você vai fazer uma recuperação? Com 35, 40, às vezes até 50 alunos numa sala de aula, Teria que ser uma sala com 20, 22 alunos no máximo, Aí dá para você fazer essa recuperação. Ou ter uma equipe, extra sala para fazer esse trabalho, mas não tem. O negócio da educação é economizar, o máximo que puder. A estratégia funcionou. Então, diminuiu-se a evasão escolar e universalizou mais o ensino. A estratégia funcionou, só que criou outro problema. O aluno não consegue ter os conhecimentos básicos nos finais de ciclo. Por exemplo, ele vem para o 6º ano com defasagem A culpa é do professor? Sempre se coloca a culpa no professor. A culpa não é do professor. A culpa é da má aplicação da progressão continuada. Por quê? Esse aluno com defasagem deveria ter passado por uma recuperação. Não passou. Veio para o ensino fundamental. Aí ele vai continuar 6º, 7º, 8º e 9º ano com as mesmas dificuldades.
né? Muitas vezes, mas é muita bagunça na sala. Às vezes o aluno está perdido, não consegue acompanhar e ele não tem outra coisa para fazer, pessoal. Se tivesse o acompanhamento, porque quando você entende o que estão falando, você presta atenção. Quando você não entende, você não presta atenção. E outra, pouco tempo depois você já está tendo sonolência, já está começando a se agitar, tudo começa a te incomodar, né? A gente tem que ver pelo ângulo do aluno também, não só pelo nosso ângulo. Chega no final do ano, não reprova. Muitas vezes o aluno fala, eu não vou passar, eu vou passar mesmo, por que eu vou estudar? Na realidade, ele está perdido, ele precisa de engajamento. Só que a escola paulista, depois de deixar 60 mil professores desempregados, né, fazer da PEI um enxugamento tão grande que sobrecarregou o pessoal da PEI, né, e ainda quer cortar 10 bilhões da educação de São Paulo, e depois diz que não tem dinheiro para investir, para aplicar, e começa a cortar pessoal, e por aí vai, né, gente? Então, a última pesquisa feita no Saresp de 2019 apurou-se o seguinte: 69% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental não dominam o mínimo conhecimento de português. 80% não domina o conhecimento mínimo de matemática, né? Joga-se na progressão continuada, mas realmente a progressão continuada tem o seu peso de culpa, né? Não porque o sistema não funciona, mas porque o sistema é mal empregado, tá? Não tem como deveria, não funciona como deveria funcionar. Então, diminuiu a evasão, diminuiu. Universalizou o ensino, universalizou. Só que é o seguinte, tirou conhecimento do povo. Bom, fazendo uma análise, especialistas fizeram uma análise dos estados que possuem progressão continuada com os estados que não possuem progressão continuada. Sabe qual foi o resultado? Parelho. Tanto quem tem reprovação como quem tem progressão continuada está no mesmo patamar de conhecimento. 1%, 2% de diferença, mas não faz muita cosquinha não. A Unesco fez uma análise da progressão continuada e diz que gera mais danos do que vantagens, tá? Rebeca Otero, da Unesco, diz que os estudantes que repetem uma vez, eles não conseguem adquirir os conhecimentos necessários para outra série. Por quê? Porque eles são expostos aos mesmos conteúdos, ou seja, o que eles não aprenderam, o que eles não entenderam. Não existe um trabalho de recuperação. Ele joga lá e aí é a mesma coisa. Resultado, ele acaba se distraindo, né, e não vai aprender do mesmo jeito. Ivan Gontijo, da Todos pela Educação, nem todos pela educação, né? Se o aluno repetiu, como vai aprender os outros conhecimentos se eles são expostos da mesma maneira e os mesmos conteúdos? A progressão continuada, quando surgiu lá em 98, né, eu já dava aula, 96, eu sou de 90, né? E quando começou a progressão continuada, o que foi? Não houve, o problema dos governos é que eles entrocham as suas ideias brilhantes de cima para baixo. Não tem uma preparação, não tem uma formação continuada, você não é preparado para aquilo. Então surgiu a progressão continuada. Eu dava aula. Como foi vendida na escola a progressão continuada?
é promoção automática, ninguém reprova mais. Todo mundo ficou feliz. E aí tinha aqueles defensores que diziam, não, porque a reprovação causa baixa estima no aluno, né? E aí ele vai se achar menos que os outros. Outros diziam, mas o aluno é separado da sua turma, né? Aí ele vai cair em outra turma e vai se sentir desorientado. Meu amigo, nesse caso aí eu falo pra você, eu enturmo na turma de lá, enturmo na turma de cá. Pra mim, isso é indiferente, né? Só que a realidade é o seguinte, a progressão continuada é uma economia para o Estado. Porque uma sala de aula custa para o Estado, por ano, R$45 mil. Então, se um aluno reprova, ele vai estar tomando o lugar do outro. E vai estar deixando um lugar vazio na série subsequente. Então, ele vale por 3. Ele não vai estar na série que deveria. Ele não vai, né? Ele vai voltar no lugar da série, vai continuar na mesma série e vai impedir que outro aluno ocupe aquele lugar. Então, na realidade, o governo não está muito preocupado com isso. Por quê? É economia, né? Dá para cortar, para investir na saúde, né? Pegar essa grana e investir na saúde. Eu quero pegar uma fala aqui do Vinícius Neiva, né? Na entrevista ele foi ouvido. E o que diz ele? Com o custo de cada sala de aula, fica inviável. Porque a progressão continuada necessita de ter no máximo 20 alunos por sala. Isto requer bilhões de investimento. Vinícius, quanto é que o Tarcísio vai cortar mesmo da educação? 10 bilhões? Será que uns 2 ou 3 bilhões não dava para arrumar isso aí? E aí tirar o pessoal que está desempregado, teria mais salas de aula, né? Teria mais opção de emprego, porque para implantar o modelo de progressão continuada, precisa de uma equipe pedagógica unida. A gente não vê muito isso na educação, né? Direção que entenda o processo. Nós temos excelentes diretores, trabalhei com diretores que eu tiro o chapéu, profissionais da primeira qualidade. Só que existem aqueles profissionais fora da curva, né? Então, teria que ter uma formação para esse pessoal também. Para ser diretor, tinha que ter uma formação para diretor. O cara passou no concurso, ele não tem que fazer 3 anos de estágio probatório? Por que ele não faz o primeiro ano de estágio probatório na diretoria de ensino, fazendo um curso para aprender a ser diretor? Qual é a função dele, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo? Que aí você deixaria o cara preparado. Porque tem gente que cai de paraquedas. Tá precisando de um vice-diretor aqui, não sei o que ela é, quem tem pedagogia, eu já vi isso na escola. Quem tem pedagogia, e aí acha um voluntário lá que tem pedagogia, ele entra, o titular sai. Ele estava na sala de aula e o abacaxi caiu no colo dele, embala que o filho é teu. Então a gente não pode culpar muitas vezes o diretor, porque ele não foi preparado para isso, ele caiu de paraquedas. Tá? Tem gente que até se esforça e tenta, né? E não consegue. E qual é o terceiro? Investimento para implantação, né? Mas continua essa ideia de que a progressão continuada é aprovação automática. Em São Paulo né, gente? Não dá para negar. É porque você leva até às vezes puxão de orelha para poder dar uma melhor nota. E sempre é a postura pedagógica do professor. A sua aula não é atrativa. Vou dar aula sem roupa para ficar atrativa. Bom, como diz o velho marinheiro, a gente está sempre aprendendo. Nunca você vai chegar no ápice, né?
Sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender. Pessoal, espero ter te ajudado, ter melhorado o seu conhecimento da progressão continuada. Deixa um likezinho bom aí e escreve pro Serjão aí o que é que você quer. Beijão, até o próximo.